Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs queridos. Essa lição de hoje vai ser sobre invencível debaixo do amor de Deus, invencível diante das amarguras. Amargura. Aquilo que nós sentimos quando se instala, fica dentro de nós alguma mágoa sobre alguma coisa que alguém fez, ou alguma mágoa sobre alguma coisa que a gente precisava e não tem. Nós vamos ver alguns exemplos aqui na Bíblia e a explicação mesmo de amargura é aflição, tristeza, angústia. Uma coisa dentro do coração. Essa amargura, essa tristeza, não nasce com a pessoa. Ela é provocada. Por isso que nós falamos, alguma traição, algum mal feito de alguém conhecido. Quanto mais conhecido for a pessoa, mais forte será o mal que essa pessoa vai nos fazer, maior tristeza nós vamos sentir. E maior vai ser a amargura, a mágoa. E essa tristeza, essa reação nossa de mágoa, de tristeza, fica na pessoa. Não digo em mim, não vou exemplificar em mim, não. Fica na pessoa, ela segura, ela guarda aquela mágoa por uma coisa que alguém fez, ou por alguma coisa que ela não tem, que ela acha que deveria ter. Sincera, boa, um filho, por exemplo, se a pessoa não tem, um trabalho digno, uma pessoa que não tem, entendeu? Alguma coisa que não é uma coisa má, não. Então essa pessoa fica alimentando esse sentimento de mágoa e de tristeza e de dor da traição de algum ou da falta de alguma pessoa. Essa pessoa, então, ela estará cometendo um pecado de guardar essa mágoa em relação à pessoa, em relação àquilo que ela não tem. Por quê? Porque Deus manda que a gente seja contente com o que Ele deu, com o que Ele nos dá, e perdoe aquelas pessoas que nos fizeram mal. Então, além da amargura, da tristeza, da mágoa, a gente fazer mal para a nossa vida, para a vida da pessoa, ela é um pecado, porque não traz Deus para junto. Não obedece a Deus. Se eu tenho um contentamento, se eu estou satisfeito com o meu Deus, Deus preenche todo o meu ser. Se uma pessoa me fere, essa ferida, esse mal que uma pessoa me faz, pessoa conhecida, desse jeito que nós estamos falando, ela encontra um coração cheio de amor de Deus, cheio de valor de Deus por nós, aqui dentro. E essa ferida, esse mal, ela não vai encontrar um coração vazio para ficar depositado ali, para ficar guardado ali. Ela vai encontrar um coração cheio de Deus, cheio de alegria, cheio de contentamento de Deus, não é? Então, por isso é que Deus diz para a gente não deixar que essa amargura, que esse mal, que essa tristeza de alguém que nos traiu fique. Por quê? Se essa pessoa não nos ama, Deus nos ama. E aí, a outra coisa, se eu tenho uma vida simples, que algumas coisas eu não tenha, eu não posso ficar triste por não ter algumas coisas. Eu tenho que ficar contente com aquilo que eu consegui, com aquilo que Deus me deu. É aquilo. É outra coisa que Deus está com nossos corações em relação àquilo que nós temos ou não temos. Bens, posição, trabalho, não é? Salário. Deus é muito mais do que isso. O bem que Deus nos faz, o bem que Deus é em nossos corações,
é maior do que tudo isso que a gente não tem. Vocês estão entendendo? Então essas duas coisas, traição de pessoas, ou bens que a gente não tem, ou oposição, ou alguma coisa, vêm até nós, se mostram para nós, devem encontrar um coração, e encontram, porque nós temos um coração cheio de Deus. Aí Deus fala assim, não deixe que a amargura entre. Se ele fala para não deixar, é porque Deus está lá no fundo, Deus está na nossa base. Nosso coração não está vazio, por isso é que ele pode dizer isso. Não deixe que entre, não deixe que a amargura crie raízes, porque ela é muito prejudicial. Ela é tão prejudicial que vai consumir vocês, vai consumir a gente, vai consumir a pessoa, a gente fica com pensamentos alterados, influenciados por essa amargura, tristeza, desânimo ou irritabilidade, resmungona. A pessoa fica diferente, fica tomada, fica influenciada. A pessoa não nasceu assim, mas fica tomada, fica influenciada a tal ponto que não influencia somente a pessoa, mas como a gente convive com outras pessoas, as outras pessoas também serão influenciadas pelo nosso relacionamento amargoso, ou pelo relacionamento amargoso da pessoa que a gente está dando como exemplo, que não seja a gente. Entendeu? Vamos ver aqui então o seguinte, olha só o que está escrito aqui em Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos obedecer ao Senhor, não é? Não ao nosso próprio coração. Atentando diligentemente, atentando fortemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça do Senhor, atentando para que ninguém se separe da graça, porque quer. Deus não quer que nós nos separamos da graça dele, mas se nós tomarmos posições de amargura, de pecados, a gente se separa de Deus. Atentando com força, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que, brotando, vos perturbe, e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Olha só, a amargura toma conta da gente, toma conta da pessoa, e se espalha, contamina, que nem uma gripe, que nem esse vírus que está aí da Covid-19. Contaminação. Como a nossa igreja, como é corpo de Cristo, deve estar unido em amor, e já basta os problemas que cada um sofre, já basta as investidas de Satanás para quebrar essa unidade da igreja, que não seja através de nós, que essas pessoas, que nós nos separemos. Nós, com a amargura, guardando essas coisas, não colocando diante de Deus, nós vamos influenciar outras pessoas, nos separar das outras pessoas, causar barreira, problemas e problemas com Deus também. Olha que coisa ruim. Não façamos isso, tá bom? Então, nós vamos agora ver o seguinte. Depois que eu li isso, para que a gente não guarde a raiz de amargura, vamos aqui ver uma coisa positiva de uma pessoa amargurada. Está escrito em 1 Samuel 1:9. É Ana, esposa de Elcana, mãe de Samuel, o juiz. Ela não tinha filhos. Olha só, uma coisa que ela não tinha. Uma mulher não tinha filho naquela época, era muito, muito ruim. Desprestigiava essa mulher. E ela estava triste porque não tinha filhos. E nessa tristeza, nessa amargura, o que ela fez? Ela ficou influenciadora, ela ficou desanimada, ela ficou sofrendo sobre essa falta, mas foi direcionar essa falta para o altar de Deus. Olha aqui que está escrito.
Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, era um lugar, uma cidade que tinha um templo, a tenda da congregação lá, e que eles saíam da cidade dele para adorar. Ia para outra cidade. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo, que se Deus desse um filho para ela, ela ia consagrar esse filho para Deus. E esse filho foi Samuel. Não é? Esse é uma maneira, é um modo da gente tratar da nossa amargura. Não tendo alguma coisa, levemos ao Senhor. Aí tem aqui, olha outra coisa que nós devemos fazer. Isaías 38, 14b. Ezequias ficou doente, é o rei Ezequias, no tempo do profeta Isaías. Ezequias ficou doente, para a morte, ele ia morrer. Mas aí o Senhor disse, não morrerás, você vai ter mais 15 anos de vida. Aí Ezequias cantou, ele fez um salmo, fez um hino. Aí uma parte do hino é esse aqui. Ó Senhor, ando oprimido, sê tu meu fiador, que direi? Como falou, assim ele me fez. Realmente eu vou ficar doente. Deus é que falou para ele que ele ia ficar doente e ia morrer. Andarei vagarosamente pelo resto dos meus anos por causa da amargura da minha alma. Mas ele estava agradecendo ao Senhor porque ele o curou. Então, uma pessoa que está doente, muito seriamente doente, doenças crônicas, tem essa amargura. Essa amargura é que pela doença. Aí ela leva esse problema ao Senhor e Deus, se for a vontade dele, vai curar. Entendeu, meus irmãos? Então, por enquanto, a gente fica por aqui nessa nossa parte da aula, tá bom? E depois, daqui a pouco, a gente entra na segunda parte. Tá bom, queridos? E nessa vez, a gente vai ter 2 domingos para conversar sobre isso. Então, nesse ponto, você perceba no seu coração alguma coisa que alguém te fez que você ainda guarda mágoa. Ou seja, você ainda não se desligou dessa pessoa, não perdoou essa pessoa. Então, toma cuidado, porque é como se fosse uma doença, uma virose, que se espalha e prejudica você, as suas ações, as suas reações. Então, percebamos, eu vou fazer isso, eu já fiz, na verdade, né? Quando a gente lê esse texto, a gente já percebe. É bom que a gente faça essa análise. Ou se a gente tem alguma coisa que a gente... Ou se a gente sofre por alguma coisa que a gente não tenha. Então vamos, essas 2 ocasiões, buscar diante de Deus a complementação dele. Deus me ama, Deus me dá valor em relação àquilo que a pessoa me fez. Eu vou pensar de outra maneira. E Deus me deu tudo que eu preciso. Tudo que eu tenho, eu vou dar graças a Deus, eu vou ficar contente com o que eu tenho, eu vou tentar conseguir mais. Mas o que eu tenho, eu estou contente. Então, eu fico também tendo uma reação positiva àquilo que eu não tenho. E vou continuar pedindo a Deus para que seja a vontade dele. Tá bom, meus queridos? Vamos fazer isso aí. Então, até a outra aula. Tchau, querida. Um abraço.